E hoje é segunda-feira, 22 de julho, o Bom Dia Brasil está começando. Desde 2014, 3 milhões de brasileiros deixaram os planos de saúde. Muitos deles perderam esse benefício porque ficaram desempregados. Pois é, Chico, e a gente começa essa edição do Bom Dia Brasil indo direto a São Paulo com a Glória Vanik. Glória, bom dia para você. Diante desse cenário, né, estão surgindo opções para quem não quer ficar dependendo do SUS. É isso, Ana Luísa, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. As chamadas clínicas populares, né, e até aplicativos para marcar consultas têm crescido no mercado. A estratégia dessas empresas é cobrar preços mais acessíveis. Muita gente optou pelo serviço, já que a fila de atendimento no Sistema Único de Saúde é longa. Quando o marido da Priscila perdeu o emprego, ela e toda a família ficaram sem plano de saúde. Eu fiquei preocupada, falei, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou passar nas minhas consultas? Porque eu preciso dessa consulta. Na hora de marcar no posto de saúde, a Priscila descobriu que a consulta demorava 6 meses e desistiu. Assim como a Claudineia. 6 meses. Aí você vai lá agendar só há 6 meses. Tudo é 6 meses. Pediatra, ginecologista, clínico, tudo. Priscila, Claudineia e tantos outros brasileiros se viram nessa situação nos últimos anos. Sem emprego, sem plano de saúde e recorrendo ao SUS. Muitos até então pela primeira vez. Desde 2014, cerca de 3 milhões de pessoas saíram dos planos em todo o Brasil. No meio de tudo isso, clínicas de saúde populares têm crescido. Tanto que esse setor impulsionou o aumento de clínicas especializadas em saúde no país. De 2017 para 2018, o setor das clínicas especializadas cresceu 10%, de acordo com a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Nessa aqui em São Paulo, por exemplo, são 37 especialidades e mais de 2 mil exames. E as consultas variam de R$ 98 a R$ 140. Mesmo desempregada, Elizabeth se vira para pagar as consultas na clínica popular. Eu tenho pressão alta. Às vezes eu não consigo, é de 3 em 3 meses a consulta, eu não consigo passar. Às vezes demora 4, 5 meses para conseguir uma consulta. E a gente tem que correr atrás, tem que gastar dinheiro, pagar consulta particular para poder passar. Essas pessoas acabaram ficando à margem do sistema que estavam acostumadas. E no modelo em que você começa a ter essas novas ofertas de serviço, através dessas clínicas de multiespecialidades a um preço popular, porém com um serviço previsível, adequado, lugares limpos e interessantes e eficazes na sua proposta, você acaba tendo novas possibilidades de ofertas. Outras iniciativas de consultas populares estão ganhando cada vez mais espaço. Este aplicativo existe desde o ano passado e faz a ponte entre médicos e quem precisa de atendimento. Quem se cadastra paga todo mês uma mensalidade que pode chegar no máximo a R$ 100. O valor é sempre dividido entre todos os pacientes que têm o aplicativo. A gente pega o uso total, então quantos agendamentos de consulta a gente teve no mês total e dividir por todos os membros que estão nessa comunidade. Então todo mundo paga o mesmo. Então se você tem 18 ou 80 anos, todo mundo vai pagar o mesmo preço no final do mês. Para a Nitânia está sendo uma boa. Sem plano de saúde desde 2017, ela marca as consultas pelo aplicativo sempre que precisa. É melhor porque o valor é mais acessível. É rápido, você chega na clínica, você é atendido rápido e são bons profissionais, né? O Ministério da Saúde diz que essas clínicas são iniciativas livres, orientadas pelo interesse dos pacientes. Informa ainda que vai investir 233 milhões de reais para o atendimento das equipes de saúde da família e que ampliou as verbas para os municípios que atenderem o horário de atendimento que estenderem o horário de atendimento para a população. A Associação Brasileira de Planos de Saúde afirma que é favorável à modernização da legislação para possibilitar a oferta de planos conforme a necessidade e condições financeiras do contratante. Quer dizer, são opções que surgem aí para as pessoas, né, Chico e Ana? Porque quem é que pode, né, Glória, ficar esperando 6 meses por uma consulta, né? Qual é a saúde que aguenta? Dependendo da doença,
Já era. 6 meses já não é a diferença resolve. entre a vida e a morte, né? Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que considera a possibilidade de reduzir a multa nas demissões sem justa causa. Ainda nesta semana, o governo vai divulgar novas regras para liberar o dinheiro do FGTS. A gente conversa em Brasília com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. O presidente disse que pode rever mais para frente, né, o valor da multa do Fundo de Garantia. Oi, Ana Luísa, oi, Chico, bom dia. Ele diz que no futuro pode rever isso e essa é a multa paga aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Bolsonaro falou também sobre os ataques que fez a governadores do Nordeste e sobre a divulgação de dados do desmatamento. O presidente confirmou que o anúncio sobre a liberação de dinheiro das contas do FGTS deve ser na quarta-feira. Os jornalistas perguntaram se estava sob análise a redução da multa de 40% do fundo nos casos de demissões sem justa causa. O presidente disse que pode-se pensar nisso mais para frente. Olha, o valor não está na Constituição. Eu acho que não está. O FGTS está no artigo 7º da Constituição. Acho que o valor é uma lei. Você pode pensar lá na frente, mas antes disso, a gente tem que ganhar a guerra da informação. Eu não quero manchete do jornal amanhã. O presidente está estudando reduzir o valor da multa. O que eu estou tentando levar para o trabalhador é o seguinte: menos direito ao emprego ou todo direito ao desemprego. Mais uma vez, Bolsonaro colocou em xeque os dados sobre desmatamento na Amazônia divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE faz rastreamento por satélite e, em tempo real, alerta os órgãos de fiscalização. No fim da semana, o presidente levantou a suspeita de que o diretor do Instituto estaria a serviço de ONGs. Ele tem mandato, eu não vou falar com ele. Quem vai falar com ele vai ser o Marcos Pontes e talvez também ali o Ricardo Salles. O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil, a gente não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado e deu um salto, né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. Então, ele vai conversar com um desses dois ministros ou com os dois durante a semana e toca o barco. No sábado, em entrevista para o Jornal Nacional, o diretor do INPE, Magnus Osório Galvão, reafirmou que os dados sobre o desmatamento estão corretos e negou a acusação de ter ligações com ONGs. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar, sabe? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra, sem nenhum receio, pusilânime que ele fez com o Joaquim Levy, certo? E fazer uma acusação em público, esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir. O Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, se manifestou em defesa do INPE. Críticas sem fundamento a uma instituição científica que atua há cerca de 60 anos e com amplo reconhecimento no país e no exterior são ofensivas, inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico. Outro assunto que continuou repercutindo foi a declaração de Bolsonaro sobre nordestinos. Na sexta, ele fez um comentário com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes de um café da manhã com jornalistas estrangeiros. Aqueles governadores de Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. No domingo, ao ouvir a pergunta de um jornalista sobre a declaração, Bolsonaro aproveitou a presença de apoiadores. Tem algum nordestino aí? Alguém está ofendido comigo? Não! O que faz? Atenção, imprensa. Tem algum nordestino ofendido comigo aí? Não! O problema é que eu falei que o pior governador do Nordeste é o Flávio Dino, o pessoal está brigando, dizendo que não é. Eu sou outro, comecei outro, pior do que lá. Ontem à noite, o governador do Maranhão, Flávio Dino, divulgou nas redes sociais nota em nome da Bancada Federal do Maranhão e das Assembleias Legislativas do Nordeste contra o que chamam de absurdos preconceitos regionais.
Bolsonaro também usou as redes sociais para rebater um general da reserva que o criticou. Ele escreveu: "O melhor de tudo foi ver um único general, Luiz Rocha Paiva, se aliar ao PCdoB de Flávio Dino para me chamar de antipatriótico. Sem querer, descobrimos um melancia, defensor da guerrilha do Araguaia em pleno século XXI." Melancia foi uma referência irônica para dizer que o general era verde militar por fora e vermelho comunista por dentro. O general é da Comissão de Anistia do governo federal. Sobre a polêmica levantada por Bolsonaro em relação aos dados do desmatamento, o diretor do INPE, Magnus Osório Galvão, assumiu o cargo em 2016 no governo Temer. E o mandato dele é de 4 anos. Ana Luísa e Chico. Obrigado, Juliana. Várias declarações polêmicas do presidente. Vamos falar sobre isso com o Gerson Camarote, que está de volta das férias. Bem-vindo de volta, Camarote. Agora, qual é o impacto dentro do governo de tantas declarações polêmicas do presidente, hein? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Olha, existe uma preocupação, Chico, uma preocupação enorme em setores do governo e não só em setores do governo, inclusive em aliados, junto ao Congresso Nacional, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Qual é a preocupação, Chico? A preocupação é com a pauta dispersiva. O presidente Jair Bolsonaro, ele vem atirando para todos os lados e não é de hoje. E isso a gente viu quanto prejudicou, por exemplo, a agenda da reforma da Previdência no primeiro semestre. Foi concluída a votação em primeiro turno, deve ter a votação em segundo turno, depois deve passar no Senado, mas a expectativa é que, logo no início do ano, o Brasil pudesse crescer acima de 2%, mais próximo de 3%, o crescimento do PIB. E o que a gente está vendo é justamente a possibilidade de crescer menos de 1%. Então, e isso daí é atribuído muito por setores dentro do governo, principalmente a questão da área econômica e também, Chico, por integrantes ali da ala militar do governo, a essa pauta dispersiva, a essa questão do presidente Bolsonaro está criando uma agenda paralela toda semana e criando vários focos de confronto. A expectativa, inclusive, dessa solução aí que deve ser apresentada do FGTS essa semana é justamente para tentar fazer com que a economia cresça pelo menos mais de 1% nesse ano. Pois é, Camarote, você está falando do FGTS, o presidente falou na redução da multa do Fundo de Garantia, mas disse que isso pode ser mais para frente, né? Foi uma fala dessa vez mais cautelosa. A gente já tinha visto na sexta-feira uma fala mais crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação à multa. Essa é uma visão liberal da equipe econômica. A gente vê ali que o presidente Jair Bolsonaro foi brifado para falar justamente nesse domingo. E aí, por que isso? Porque a avaliação é que atacar tudo ao mesmo tempo agora pode sim criar um problema. Então, deixar essa questão da multa do FGTS lá para frente, quando ganhar mais opinião pública, fazer um debate melhor de informação sobre isso. Ana, Chico. Obrigada, Camarote. E a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, disse ontem que o celular dela foi clonado. O Juliana, ela conta que recebeu uma ligação do próprio número e que criminosos enviaram mensagens por um aplicativo como se fosse a deputada. A própria deputada. E em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada do PSL também disse que comunicou o fato ao presidente Bolsonaro, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao ministro Sérgio Moro. Tem uma informação extremamente grave para passar para vocês. Assim como aconteceu com o celular do nosso ministro Sérgio Moro, o meu telefone foi clonado. Foi invadido, foi clonado e há bandidos farsantes encaminhando mensagens em meu nome através do Telegram, minha gente. Eu descobri isso, tive a certeza disso, depois que esses farsantes procuraram via Telegram, um Telegram que eu não uso há muito tempo, desde a época da campanha, procuraram um jornalista bastante conhecido no Brasil, um jornalista chamado Lauro Jardim, e de madrugada eu chego em casa e é uma ligação do Lauro Jardim no meu telefone. Eu achei extremamente estranho, né? Uma ligação de madrugada. Que história é essa, né? Uma ligação num horário desse, mandei mensagem e ele me respondeu, não, estou respondendo as suas mensagens no Telegram. Só que eu não mandei nenhuma mensagem em Telegram nenhum. Logo, na sequência,
você vai ver aqui ligações do meu telefone para o meu telefone. Vocês estão vendo isso? Ó, e uma ligação do Telegram, do Lauro Jardim, para o meu telefone. Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações, tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja e algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma, né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma, exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro. Já estou comunicando às autoridades e quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, né, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sérgio Moro, o telefone de procuradores aí da Justiça Federal, também invadiram o meu telefone, e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para cadeia. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o assunto. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal ainda não falaram sobre o caso. Uma portaria assinada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, regulamentou um decreto do presidente Bolsonaro que reduziu os poderes dos reitores de universidades federais. A portaria, publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, estabelece que os reitores não poderão mais indicar os pró-reitores, ou seja, o segundo escalão das universidades. Essas nomeações agora cabem ao chefe da Casa Civil. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas informou que avalia os impactos e que ainda está analisando o que diz o Diário Oficial. Ana Luísa e Chico. Ok, Juliana. E 2.000 pessoas estão fora de casa em Barreiros, na zona da Mata de Pernambuco, por causa da chuva. Vamos falar ao vivo com Matheus Sampaio, que traz informações para a gente. Matheus, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. São 500 famílias que moram no centro da cidade e que estão nessa situação desde ontem. Muitas delas foram para casas de parentes e de amigos. Agora de manhã a chuva deu uma trégua, voltou a chover fino, mas tem muitas nuvens e a previsão é de mais chuva ao longo do dia, não somente aqui em Barreiros, mas em toda a Mata Sul do estado. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em um dia choveu o esperado para 2 semanas. A Defesa Civil do município diz que está fazendo um cadastro das famílias desalojadas e que a zona rural da cidade está isolada. A gente está em um dos bairros onde teve essa enchente e muita gente colocou para fora os móveis, que está destruído, e ali na parede da casa dá para ver o nível em que a água chegou. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Matheus. E agora, previsão do tempo, a gente fala com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, bom dia para você. Essa chuva toda continua no Nordeste hoje? Oi, Ana, bom dia para vocês também. Bom dia, Brasil. Vai continuar, viu? Ela continua em Pernambuco, principalmente na faixa leste ali, e vai pegando todo o leste aí da Bahia, pelo menos até quarta-feira. Aqui você vê comigo na cidade de Barreiros, né, que a gente acabou de ver a situação ao vivo, até quarta, então tem bastante chuva prevista para essa região. Aí aquela alta pressão que está lá no oceano ainda está mandando muita umidade para a costa leste do Nordeste, por isso que está tudo assim, né? Por isso também os acumulados são altos em praticamente toda a costa, entre o Recôncavo Baiano, o litoral sul da Bahia e até também o Rio Grande do Norte. Natal, por exemplo, 30 milímetros, João Pessoa ainda mais 50 milímetros. No Recife, o dia também vai ficar bem encoberto, chuvoso. Olha quanta água na nossa lente aí, né? Nada de sol, previsão de 45 milímetros de chuva para o dia todo, viu, Ana e Chico? Tiago, e em alguma outra área do país há previsão de mais chuva para hoje? Tem, viu, Chico? Lá no sul, né? No sul do Rio Grande do Sul, promessa de bastante chuva ao longo do dia. Aliás, nas últimas horas já choveu bem nas regiões da Campanha Gaúcha e da fronteira oeste também. Vamos olhar aqui, ó, nessas cidades, para hoje, bastante chuva, Uruguaiana, Alegrete e Bagé, todas no Rio Grande do Sul. Agora sim a gente vê que essa chuva ela deve subir por causa desta frente fria e também de uma baixa pressão. Essa chuva sobe para o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul catarinense também. Tem chuva também entre o Ceará e o Acre, aí sem pancadas isoladas, e essa massa de ar seco no meio do Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, vai chegar hoje aos 26, tempo firme, 25 lá em Curitiba, no Rio 29 e 25 graus em Brasília. No Rio, o amanhecer foi de mar bem agitado em Copacabana. Aliás, o Rio, ele está na área de ressaca que vai do Rio Grande do Norte até São Paulo. Entre o litoral sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o mar também está agitado. Lembrando que amanhã aquela chuva no sul continua também, a gente traz os detalhes aqui, é com vocês. Ok, Thiago.
E tempo seco também em Portugal, onde as temperaturas voltaram a subir na região atingida por 3 grandes incêndios. Os bombeiros disseram que 90% dos focos de incêndio estão controlados, mas ainda há muita dificuldade por causa do vento aí. 30 pessoas ficaram feridas desde sábado, quando o fogo se espalhou na região norte de Portugal. A polícia investiga as causas e prendeu um suspeito de ter botado fogo numa área de floresta. E a cidade de Nova York teve ontem o dia mais quente em 8 anos. Fez tanto calor que as autoridades chegaram a pedir à população para não sair de casa. Em Nova York, o domingo foi cancelado. A mensagem, então, de brincadeira foi o jeito que a polícia encontrou para chamar a atenção para os perigos do calor. Há 7 anos, os nova-iorquinos não sentiam temperaturas tão altas, alertou o prefeito Bill de Blasio. A orientação era para que as pessoas ficassem o menor tempo possível na rua, mas foi difícil. Manhattan é uma ilha sem praia, então quem ficou na cidade nesse final de semana não teve alternativa a não ser improvisar. Agora são 7h30 da noite, sensação térmica de 40 graus. A gente está no Washington Square Park, um dos parques da cidade, e aqui o pessoal transformou essa fonte numa piscina pública, e não só as crianças. Turistas, famílias, casais, todo mundo veio para cá para tentar se refrescar nessa onda de calor de Nova York. A sombrinha ajudou a proteger do sol, mas não do ar quente que parecia brotar do asfalto. Para esse problema, as crianças acharam a solução. Nada como um banho de hidrante num domingo de sol. Em boa parte do país não foi diferente. Recordes de temperatura foram registrados em pelo menos 12 cidades. Mais de 150 milhões de americanos foram atingidos. O calor junto com a umidade é muito exaustivo. Não dá para ficar muito tempo fora de casa sem se cansar. No Zoológico Nacional, a panda Mei Xiang se refrescou com um picolé. Pro alívio dela e de parte dos americanos, essa semana a previsão é que as temperaturas voltem a ficar mais amenas em boa parte do país. E ainda falando de Nova York, esse calorão que você viu aí sobrecarregou a rede elétrica, acabou provocando mais um apagão na cidade. 40 mil pessoas chegaram a ficar sem luz em 3 bairros ontem à noite. De madrugada, o prefeito Bill de Blasio informou que mais de 10 mil moradores de Queens, do Brooklyn e de Long Island ainda estavam sem energia. Na semana passada, um outro apagão afetou 70 mil pessoas numa área ainda maior da cidade. Candidatos estão compartilhando no currículo até as experiências no trabalho informal. O Glória, especialistas dizem que isso pode ajudar, né, na hora de concorrer a uma vaga de emprego com carteira assinada, porque experiência vale sempre, né? Sempre vale, Ana e Chico. Os especialistas dizem que essa é uma maneira, né, de mostrar que a pessoa não ficou parada e buscou uma renda. Isso é bem visto no mercado e pode ser um diferencial, inclusive, numa seleção de emprego. A Janaína é consultora de vendas, mas desde que ficou desempregada há 4 meses, buscou alternativas em outra área. Eu fiz um curso paralelo de alongamento de cílios, né? E foi onde eu consegui aumentar um pouquinho a renda, né? Então aí eu comecei a fazer cílios nas amigas e tal, né? Que é para aumentar um pouquinho mais a renda. E você colocou essa experiência no currículo? Não, não coloquei. Seria importante, né? Mas eu não coloquei. Experiências assim, sem carteira assinada, não devem ficar de fora do currículo de quem está procurando emprego, de acordo com especialistas em recursos humanos. Eles dizem ainda que incluir o trabalho informal mostra que a pessoa não ficou acomodada e saiu em busca de uma fonte de renda alternativa. É sinal de que a pessoa ela está ainda em busca de se manter ativo, de se manter visto no mercado de trabalho. Então, ela é completamente positiva na hora de um processo seletivo. A gente entende que esse profissional ele está motivado ainda. Ele não está aguardando ser chamado para um processo ou ser chamado para a vaga ideal. Não, ele está em busca do que é importante para ele, do sustento dele, do ganha-pão do dia a dia dele, né? Então, isso é importante. A informalidade tem avançado no país. Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em maio, os empregados no setor privado, sem carteira de trabalho assinada, somavam 11 milhões e 400 mil pessoas, o que representou um crescimento de 2,8% em relação ao trimestre anterior.
Também havia 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, um recorde da série histórica iniciada em 2012. Foi depois de ficar desempregada que a Cristiane virou motorista particular. Ela não incluiu esse trabalho no currículo, mas nas entrevistas de emprego percebeu que era uma informação importante. Nas entrevistas eu fiz questão sim, porque muita gente, mas você está parada esse tempo todo, porque foi um longo tempo. Aí eu falei, não, eu estou me virando, eu estou fazendo isso. E aí eu até reparei que algumas empresas, até que nem mesmo essa que eu estou, falou, puxa, que bacana, você foi fazer algo, e como foi isso? Até perguntou como foi essa experiência. Então acho que só veio a agregar. Os profissionais de recursos humanos dizem ainda, que outras experiências, mesmo fora da sua área de atuação, trazem novos conhecimentos, o que é valorizado numa entrevista de emprego. Chico e Ana. A tentativa é se mexer aí, que isso acaba agregando alguma coisa à pessoa, né? Obrigado, Glória. Nada. Uma boa notícia, nas regiões mais violentas do Recife, a criação de centros comunitários está mudando a realidade por lá. O número de homicídios já caiu 25%. O prédio azul, visto de longe pelos moradores da zona norte do Recife, foi construído no local onde antes aconteciam os homicídios. De terreno abandonado, a Fábrica de Cidadania, ou Centro Comunitário da Paz. O Compaz foi construído aqui no alto do morro para combater a violência e também por causa da posição geográfica. Para cada uma das 6 comunidades que ficam aqui no entorno, ele está localizado no máximo a 1 quilômetro de distância. 116 mil pessoas moram nesta região e agora elas têm perto de casa cultura, esportes e até ações para retirada de documentos. Rosenberg passou 5 anos sem nenhum documento, tirou de novo a certidão de nascimento e disse que agora voltou a se sentir um cidadão. A barreira caiu aí o registro raigou, aí graças a Deus que começou a Compaz, a gente conseguiu e vou tirar minha carteira de trabalho também novamente. Aulas de meditação para os adultos, artes marciais para os adolescentes, livro para as crianças. Eu comecei a receber notas boas e não levei mais reclamação na escola. 2 Compaz já foram construídos pela Prefeitura do Recife, o que fica no Morro e um na Zona Oeste. Em 3 anos de atividades, 30 mil pessoas foram atendidas. Já é uma fábrica de cidadania e a gente, recebendo essas pessoas, ofertando oportunidades, a gente automaticamente reduz violência. A capital pernambucana reduziu quase 25% dos homicídios. Em 2017, foram registradas 790 mortes. Em 2018, 601. Dona Auxiliadora veio do sertão tentar a vida no Recife. Tem 42 anos e é mãe de 9 filhos. Um deles, no dia do aniversário de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas. 5 anos atrás, se tivesse feito esse Compaz, meu filho não estava não. Nesse momento aí, preso hoje. Agora, os gêmeos de 13 anos têm uma nova oportunidade. Depois da escola, eles vão para o Compaz aprender judô. Polícia é importante para enfrentar o narcotráfico, mas só polícia não resolve. É preciso ter esses programas educativos, sociais, que revertam a escalada da violência, não tão somente com polícia. Meu futuro vai mudar muito, porque eu quero terminar meus estudos, quero ser um bombeiro no futuro, para salvar pessoas e dar um futuro melhor para minha mãe. Tomara que ele consiga. O centro de Belo Horizonte virou um grande palco nesse fim de semana. Ruas e avenidas ficaram fechadas por 24 horas para dar espaço para música, teatro, dança na virada cultural. Impossível não parar para ver. É balé, é circo, é para mudar a perspectiva e mexer com a cabeça. Lá no alto, 4 bailarinos de um grupo paulista aproveitaram um painel num dos prédios na região central de Belo Horizonte para desafiar a gravidade. A gente começa a colorir a cidade e faz a pessoa que passa todo dia nessa rua olhar ela de um ângulo diferente. Foram 400 atrações durante a virada cultural mineira. O acaso nesse caso fez a gente se encontrar. Esse
Esse também é um evento que transforma a cidade. Nem parece, né? Mas nós estamos em cima do viaduto que dá acesso ao tradicional bairro de Santa Teresa. E aqui a ideia é transformar aquele sentimento de trânsito pesado, asfalto, para um ambiente bem mais leve. Para isso, colocaram grama e a galera tá aqui, ó, reunida naquele clima com os amigos. Debaixo do viaduto, show de rap. Durante 24 horas, o centro da capital mineira virou um grande palco. Sons para todos os gostos. Soul, forró, axé. Daniela Mercury realizou o sonho de uma fã e cantou com ela. Porque só vim buscar meu amplificador. Não esperava que fosse ser assim. Maravilhoso. Com tanta coisa para ver, fazer e curtir, tem hora que cansa. Será? Pior que não. Eu sou ajudante de pedreiro, vai ficar cansado com o quê? Bonito BH. Muitas cidades pelo Brasil ainda tratam mal o lixo que produzem, com muito desperdício, mantendo taxas de reciclagem em níveis muito baixos. A cidade de São Paulo, por exemplo, é a que mais produz resíduos, lixos, e está em 10º lugar entre as capitais que mais reciclam. Glória, como é que é essa história aí? Pois é, Chico e Ana, em São Paulo, só no ano passado, a coleta seletiva teve redução, gente, de 13%. E a maioria das capitais brasileiras não passa dos 3% de resíduos reciclados. Essa lixeira, transbordando de papéis, plásticos e outros recicláveis, é um resumo de como o Brasil ainda lida com esses materiais. Muito se descarta e muito se desperdiça. Apenas 9 capitais têm índices de reciclagem acima da média nacional, de 3%, segundo o último panorama de resíduos sólidos, feito em 2017. Florianópolis e Palmas reciclam 6%, seguidas de Goiânia, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Brasília, Recife e Maceió. A maior cidade do país, que também é a maior produtora de resíduos, tanto no volume total quanto na geração per capita, recicla apenas 3% do que coleta. Apesar de estar na média nacional, São Paulo ocupa o 10º lugar no ranking das capitais que mais reciclam. E a coleta seletiva por aqui, que era de quase 88 mil toneladas em 2017, caiu para 76.900 toneladas em 2018, uma redução de 13%, que veio na contramão do crescimento dos anos anteriores. E olha que São Paulo tem a maior central de triagem da América Latina, que segue trabalhando abaixo da sua capacidade. A prefeitura diz que passou a coletar menos, porque parte do que ela recolheria acaba indo direto para as mãos de catadores, cooperativas e empresas como essa, especializada em juntar garrafas de vidro descartadas em bares da cidade. O Antônio, que chegou a morar na rua e vivia da coleta de papelão, encontrou aqui um emprego com carteira assinada. Conseguindo juntar um dinheirinho para mandar para meus filhos, que moram no Paraná, né? Este ambientalista ressalta que, além do poder público, a população e a indústria têm responsabilidade nesse processo. Se o Estado não cumpre o seu papel de cobrar o setor produtivo e também de oferecer condições para a população para exercer essa coleta e essa reciclagem, você vai ter uma quebra em todo o processo. Se a população não contribui, também não devolvendo o material para os pontos de coleta e até para a indústria, você vai ter uma quebra. E se a indústria não faz o produto adequado à reciclagem, você também tem uma quebra. 70% dos municípios têm iniciativas de coleta seletiva, segundo o levantamento da Abrelp. Mas ainda tem muitas cidades sem preocupação nenhuma com reciclagem. Entre as capitais que reciclam menos de 1% do total coletado estão Aracaju, Porto Velho, São Luís, Salvador, Belém, Rio Branco e Teresina. Para este especialista, a gestão do lixo não deve ser vista como uma despesa, mas sim como investimento. Nós poderíamos pensar justamente pelo lado de estar gerando novos empregos, gerando mais renda, beneficiando os recursos naturais, com todo um sistema integrado que vai fazer parte de um conceito maior que hoje está sendo conhecido como economia circular.
Em nota, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo informou que de janeiro a junho deste ano foram colhidas mais de 39 mil toneladas de materiais recicláveis, um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Chico e Ana. O material reciclável, né, Glória, pode ser visto como uma matéria-prima. Porque o desperdício pode gerar dinheiro, aquecer a economia. E o índice de reciclagem é um bom indicador de quão desenvolvida é a sociedade, né? Países desenvolvidos tratam muito bem o seu lixo. É verdade, Chico. É isso. O ex-diretor da TV Globo, Mário Lúcio Vaz, morreu este domingo no Rio. Mário Lúcio Vaz tinha 86 anos, ele nasceu em Belo Horizonte e entrou na TV Globo em 1970. Esteve à frente de humorísticos como Chico City e Praça da Alegria. Foi diretor da Central Globo de Produção e da Central Globo de Controle de Qualidade. Em 2008, deixou a emissora, mas continuou prestando serviço. O corpo de Mário Lúcio Vaz está sendo velado agora de manhã no cemitério do Caju, no Rio. O enterro está marcado para as 4 da tarde. A causa da morte não foi divulgada. Um ataque deixou 45 feridos no metrô de Hong Kong. Um grupo espancou manifestantes que voltavam de um protesto pedindo democracia. Imagens mostram homens vestidos de branco, armados com paus e barras de metal. Esse foi o 7º fim de semana de protestos em Hong Kong. O movimento começou como reação a um projeto de lei, que já foi suspenso, que autorizava extradições de pessoas para a China continental. Agora, os manifestantes pedem reformas democráticas na região, que é um território autônomo da China. E a Índia lançou hoje um foguete para a Lua. Ele levou a sonda Chandrayaan-2, que pode ser a primeira a explorar o Polo Sul da Lua. O principal objetivo é procurar água. Em 2008, a Índia fez uma primeira tentativa e chegou perto. A sonda Chandrayaan-1 orbitou a região e confirmou a existência de uma bacia de gelo. Até hoje, só outros 3 países conseguiram pousar naves na Lua: Rússia, Estados Unidos e a China. E a França desvendou hoje um mistério que assombrava o país há mais de 50 anos. As autoridades encontraram um submarino que desapareceu com mais de 50 pessoas. A gente conversa sobre isso com o Rodrigo Carvalho, lá em Londres. Rodrigo, bom dia para você. Conta mais dessa história para a gente. Ana Luísa, Chico, bom dia para todo mundo. O exército francês fez um anúncio hoje de manhã. O submarino Minerva sumiu em janeiro de 1968 na cidade de Toulon, no sudeste da França. Ele estava a mais de 2.000 metros de profundidade, perto de onde desapareceu. 52 tripulantes estavam a bordo. Na época, as buscas chegaram a ser comandadas pelo famoso explorador Jacques Cousteau, mas só no ano passado as famílias convenceram o governo a tentar de novo, agora que a tecnologia está bem mais avançada. Ainda não se sabe a causa do acidente, pode ter sido um problema na polpa ou no tubo de ventilação. Fala-se ainda que um míssil ou um torpedo pode ter explodido ou que o submarino teria batido num barco. O governo do Reino Unido promete responder hoje ao Irã, que capturou um petroleiro britânico na semana passada. Pela manhã, a primeira-ministra Theresa May participou de uma reunião de emergência e, à tarde, o ministro de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, vai ao parlamento. O governo diz que a captura é ilegal e foi apoiada por outros países europeus. O áudio do momento da captura revela que oficiais encapuzados e com metralhadoras obrigaram a tripulação a alterar o curso do navio. O Irã já admite abertamente que capturou o navio britânico e diz que só libera o petroleiro se o Reino Unido liberar o navio iraniano, apreendido 2 semanas atrás, suspeito de violar sanções internacionais no território britânico de Gibraltar. Chico e Ana. Do Globocop, Genilson Araújo traz informações. Tem alguém ferido aí, Genilson? Bom dia. Bem, bom dia, Chico. Nós temos uma primeira informação de que uma pessoa ficou ferida nesse acidente, nesse grave acidente, como nós podemos observar. O caminhão ficou completamente destruído. Antes de invadir a casa, a gente percebe que ele acabou atingindo um poste que está parcialmente tombado. A carroceria ficou destruída, a cabine do caminhão também. Esse caminhão estava transportando equipamentos de som e também equipamentos de palco. Desde o início da manhã, Chico, o clima é de muita tensão aqui no Complexo do Chapadão, que é um conjunto
conjunto de favelas circundado pelos bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta e Guadalupe, além de Ricardo de Albuquerque, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar está realizando desde cedo uma operação policial aqui, a PM está fazendo essa operação desde cedo, homens do batalhão de Irajá. É uma área muito visada pela Polícia Militar, pelo tráfico de drogas e também pelo roubo de cargas. Ainda há pouco nós vimos um carro em chamas em um dos acessos ao complexo do Chapadão. Nós não temos ainda, por enquanto, maiores detalhes a respeito de outros feridos. Chico. Obrigado, Genilson. Obrigada, Genilson Araújo. A gente está aqui com a Carol Barcelos, porque a briga pela liderança do Brasileirão deu uma embolada nesse fim de semana, né, Carol? Bom dia. Deu uma animada, né, Ana? Bom dia pra você, tudo, bom dia, Chico. Com mini-míssil. Pois é, teve mini-míssil ainda, bom demais, gente. Ótimo dia para todo mundo. Olha, o que aconteceu? O Santos agora encostou no líder Palmeiras, estão com o mesmo número de pontos. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação, porque essa rodada teve um jogo especial. Um clássico de gigantes entre Corinthians e Flamengo. Os dois times de maior torcida do Brasil mostraram logo de cara que a disputa seria boa. Foram duas boas chances antes dos 10 minutos de jogo. O zagueiro Manuel quase matou de susto a própria Fiel com esse desastroso recuo de bola. Já Pedrinho surgiu nesse lance e fez muito corintiano gritar gol. Grito que ficou guardado até o segundo tempo. De Pedrinho para Fagner, que avançou. Mesmo desequilibrado, conseguiu fazer a bola chegar em Wagner Love. Berrio fez falta no atacante já dentro da área. Cleison cobrou. Foi um jogo equilibrado e o Flamengo chegou ao empate, mas em tempos de VAR foi com aquela tensão que a tecnologia trouxe ao futebol. Bola para a área do Corinthians. A cabeçada de William Arão, Cássio pegou. O rebote de Gabigol, não. Mas o bandeirinha marcou impedimento. Aí entrou em campo aquela mão no ouvido e paralisação enquanto o VAR checava o lance. Quase 6 minutos depois, o gol foi validado e o grito enfim saiu. Mas pelo menos acertaram, né? É ruim quando demora muito tempo e às vezes toma uma decisão que seja um pouco conturbada e às vezes ninguém entende ou acha que foi aquilo. É o novo futebol que exige mais paciência para comemorar. E o árbitro de vídeo também trabalhou e muito no jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Vamos ver. O jogo começou com um gol contra bizarro do Juninho, do Fortaleza. Ele foi recuar lá do meio de campo e olha só no que deu. E que golaço contra do Juninho! O Galo seguiu no ataque depois que a árbitra reviu o lance entre o Roger Carvalho e o Elias. Ela deu pênalti, que o Casares aproveitou e marcou o segundo do Galo, 2-0. O Atlético quase fez o terceiro com Vinícius. Além do travessão, o goleiro Felipe Alves parou o ataque do Galo. Bater defesaça, olha a sobra para o Alejandro, outra defesaça do Felipe, Casares colocado, fantástico Felipe! O Fortaleza resolveu ir para o ataque e começou a reação. Gol do Carlinhos. 2 minutos depois, o André Luiz foi derrubado em cima da linha da grande área. Pênalti. E sabe quem bateu? O Juninho, que tinha feito aquele gol contra. Então, agora o empate foi dele, 2-2. E o jogo teve outro pênalti, o segundo para o Atlético. O Felipe Alves pegou a cobrança do Alejandro, mas a árbitra mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Aí o Galo mudou o batedor. Luan foi para a bola e... Felipe! Extraordinário goleiro do Fortaleza! O Felipe Alves pegou de novo. Que noite do goleiro do Fortaleza. O Luan ainda teve uma última chance para o Atlético, mas o placar ficou no empate. 2-2. O Felipe agarrou demais. E como a gente falou aqui, né, acabou aquela gordurinha do Palmeiras na liderança. O time perdeu no sábado para o Ceará e ontem viu o Santos encostar. O Santos jogou com o Botafogo no Newton Santos. E 1-0 com esse golaço do Marinho, que o Chico Pinheiro falou, esse míssil, né? O mini-míssil, né? Imagina o míssil. 5ª vitória seguida do Santos no Brasileirão, viu? Teve também um 0-0 entre Avaí e Goiás, mas vamos ver a classificação?
Olha só, Palmeiras ainda líder, mas você vê o Santos empatado, a diferença está no saldo de gols, viu? Uma boa diferença, inclusive, do Palmeiras para o Santos nesse saldo. Em terceiro, Flamengo. Em quarto, Galo, fechando ali. Podia estar ali. O G4, mas... Bom, depois de abrir 2-0, deixar empatar é dureza, né? E hoje a 11ª rodada termina com São Paulo e Chapecoense, jogo às 8 da noite no Morumbi. Claro, amanhã, né, no Bom Dia Brasil, a gente vai mostrar como foi esse jogo para vocês. Mas a gente tem uma última notícia. O Brasil acabou de ganhar mais uma medalha no Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul. Nicolas Santos conquistou o bronze na final dos 50 metros, nado borboleta. O Nicolas já era o medalhista mais velho nos mundiais, né? Aos 39 anos de idade, ele ampliou essa marca. Muito bom, uma boa notícia aí para a gente encerrando o Bom Dia Brasil. Parabéns ao Nicolas. O Brasil tá bom na água, né, Glória? Turma dos esportes aquáticos só dando orgulho pra gente. Eu me despeço por aqui, São Paulo aos pouquinhos, ganhando vida normal de novo, porque já retornaram às aulas as crianças aí das escolas municipais. Beijo pra vocês, ótima segunda-feira e excelente semana pra todo mundo. Brilhando na água, mas voltando aos assuntos aqui da Terra, vai ser divulgado daqui a pouco o relatório de receitas e despesas do governo federal do terceiro bimestre do ano. E aí, na balança entre gastos e o que entrou de dinheiro, o governo deve indicar a necessidade de um contingenciamento, segurar recursos de R$ 2,5 bilhões de reais. A gente vai acompanhar. Ótima semana para nós! Sempre bom ver uma criança banguela, né? Por isso eu encerro aqui com as fotos do Príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. O menino fez 6 anos e, nesse momento, a janelinha dele é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por aqui. Coisas do Reino Unido, bom dia e boa semana para todo mundo. Uma notícia leve, né, Rodrigo? É sempre bom falar de criança, muito legal. Ana Maria já está aí com a gente nos estúdios Globo. O que você conta pra gente, Ana? Bom dia, hoje aqui tem um alerta sobre os perigos da neblina nas estradas nessa época do ano. E tem dicas importantes para a segurança dos motoristas. E você vai conhecer também uma filosofia japonesa, aquela que nos faz levantar todas as manhãs, chama-se Ikigai. Cada um tem o seu Ikigai e eu vou explicar tudo por aqui. E ainda uma receita surpreendente que vai fazer o seu dia melhor, que é um bolo de chocolate, mas tem um detalhe, ele é feito com cerveja preta. Olha! Imperdível. Pois é, vamos ver se é bom. Opa! Ikigais. Ikigai. Tem que ter gás de manhã, segunda-feira. Energizado, é isso aí. Gente, uma ótima segunda-feira, boa semana, continuamos juntos, a gente se vê amanhã. Um bom dia para todo mundo e uma ótima semana pra gente. Obrigado a você que nos assiste em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ainda de festa de aniversário. Grande segunda, coragem. Hoje é segunda-feira e que gás, hein? Que gás. Bom Dia Brasil.